quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em São Mateus, capítulo 7, versículo 6. Mateus 7, 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Grande Senhor, nós te agradecemos pela vida, pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós nesta terra de viver para as coisas celestiais. Pedimos que o Senhor nos oriente cada dia e fale conosco. Dê a tua unção para quem fala, para quem ouve, para que todos nós tenhamos a inspiração divina de crer na sua palavra manifestada neste tempo final. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Há uma noiva eleita. Deus escolhe através da eleição. Tem aqueles do tempo de Elias, que havia milhões de pessoas, de israelitas, mas Deus escolheu somente 7.000. E diz a 7.000 que não dobraram seus joelhos diante de Baal, mas havia milhões. Então Deus escolhe segundo a eleição. Ele sabe quem é e quem não é. Ele sabe quem vai receber sua palavra ou não vai receber. Porque se ele não soubesse, ele não seria Deus. Porque Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas e antes que haja um começo, ele já sabe no fim. Porque ele é Deus. Então ele trabalha segundo a eleição. Nós queremos colocar muita gente para dentro. Por isso podemos usar isso, não deis as coisas santas aos cães.
Cães na Bíblia também representam obreiros. E tem hora que você dá a coisa santa para eles e aquilo não compensa. Não lancei as vossas pérolas, coisas preciosas, aos porcos. Aqueles que recebem, se você coloca algo precioso num porco, você vai ver, fala para ele, olha, estou te dando uma pérola, mas você não vai naquela lama ali não. Não vai adiantar você falar. A natureza dele é de lama, então não dê pérola para ele. É isso que nós temos que ver, a eleição. Deus escolhe, mas ele escolhe segundo a eleição. Isso é o que ele já viu de antemão o que seria. Então ele havia escolhido 7.000 que nem Elias sabia. Quando Elias fez a oração, ele disse, eu estou só, matar os teus profetas, derribar os teus altares, e somente eu fiquei. Então nem Elias sabia. E aí a voz veio e disse para ele, eu tenho 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Nem o profeta sabia. Tem coisas que acontecem assim. Deus tem eleitos. Você já pensou bem os eleitos do Brasil? Muitos eleitos de Portugal, da África, que nem o Mombrana conheceu. Isso é segundo a eleição. E tem gente que é conhecida, mas ela não é eleita. Certo? São conhecidas, mas não é eleita. Muitos foram conhecidos pelo Mombrana, mas não foram eleitos para crer nele como ele é, como um profeta, a manifestação de Deus em carne. Então temos os 144.000 também na Bíblia, que eles são escolhidos segundo a eleição. Terá milhões de judeus, mas Deus tem já prescrito na palavra que é 7.000 de cada tribo que vai ser salvo. Isso é entre os judeus, depois que formos arrebatados, depois dessa noiva, que ela é eleita, chamada segundo a eleição, então o evangelho vai para os judeus. E tendo milhões de judeus, mas 144.000 são os eleitos. É o que Deus chama segundo a eleição. Isto é trabalho de Deus. O que a gente tem que fazer é crer apenas. A gente tem que crer que Deus já viu nós aqui antes da fundação do mundo. Deus sabia tudo, sabia a cor do nosso cabelo, dos nossos olhos, a nossa estatura. É porque Ele é Deus. Então Deus é conhecedor de todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente. Em todo lugar Ele está. Então Ele sabe quem crê e quem não crê, e quem vai crer e quem não vai crer. As pessoas ouvem a palavra, mas nem todos que ouvem têm eleição para a vida eterna. Eles apenas ouvem, mas não praticam. Então, mesmo ouvindo, eles estão levantando a sua casa de fé sobre areia movediça. Mas tem aqueles que são eleitos, que edificam a sua casa, a sua fé, sobre a rocha. Então eu tirei aqui alguns parágrafos do 7º selo, que na tradução antiga, que eu também gosto dela, é 96, mas na nova é 157. E antes mesmo, o 155 fala sobre isto, que é do 7º selo, da mais nova tradução dos selos. Então eu estou falando exatamente sobre isso, de milhões na Palestina, no tempo da profecia de Elias, e houve 7.000 salvos dentre esses milhões. A gente até lamenta ver tanta gente boa
tanta gente glorificando a Deus, tanta gente indo na igreja, tanta gente dizendo, Deus mandou te dizer, e que não tem nada a ver com a realidade da eleição. E se eles aprenderam a falar, Deus mandou te dizer, e não é Deus. Deus, quando Ele manda através dos seus profetas. E quando Ele dá uma mensagem, agora Deus mandou Brana dizer para nós o que nós sabemos, o que nós lemos. Ele mandou William Brana dizer, porque William Brana era um profeta. Então aqui ele continua dizendo, quando milhões de judeus estão congregando-se em sua pátria, já que é uma nação, os judeus, haverá milhões, porém somente 144 mil escolhidos serão levados. Eles ouvirão a mensagem. Somente 144 mil. Agora, nós temos a quantia dos judeus, que é 144 mil. Nós temos o tipo dos gentios, que é um só. Então você vê, a noiva, ela é pequena. Ela está tipificada em Enoque, que andou com Deus e Deus para si o tomou. A igreja que é salva na tribulação, não que na tribulação haverá salvação, mas é que eles passarão pela tribulação, porque aqui eles fizeram alguma coisa de boa para o Evangelho. E tiveram também o privilégio de dar um copo d'água fria à noiva eleita. Que se você deixar, os outros te jogam água quente. Mas tem aqueles que têm o privilégio de dar uma palavra boa a respeito da noiva eleita desse dia final. Em cada tempo teve uma noiva eleita. No tempo de Paulo, ele estava procurando preparar uma noiva virgem, pura, que queria apresentar a Cristo no seu dia. Aí vem Irineu e traz uma mensagem. Depois vem Martim, Columba, Lutero, vem Wesley, vem os pentecostais. Em cada tempo houve um grupo de pessoas que ouviu a mensagem do dia, a mensagem daquele mensageiro, mesmo que aquele mensageiro do dia, como Lutero, ele não tinha luz da deidade, certo? Ele não tinha luz. Wesley também não tinha luz sobre isso daí. Contudo, crendo num só Deus, mas não tinha a luz necessária. Os pentecostais vieram e também não tiveram luz da divindade. O que eles tiveram é crer em três pessoas que eles dizem ser da Trindade. E não existe nem esta expressão na Bíblia de três pessoas da Trindade. É que o mesmo Deus, Pai, que é Espírito, que não pode morrer, ele tinha que ter um corpo para morrer. Então ele gerou o corpo, que é o Filho. E ele entrou naquele corpo, morreu naquele corpo. O corpo é que morre. Agora Deus é Espírito, não pode morrer, por isso ele retornou no dia de Pentecostes sobre a sua igreja. Mas ele já tinha vertido sangue. Nós somos salvos não é pelo sangue de um Filho de Deus. Nós somos salvos pelo sangue de Deus. O sangue de Deus é sangue do Filho de Deus, certo? E esse daí é o único. Deus é Espírito e ele operou num corpo de carne para poder morrer, sangrar, porque sem sangue, diz a Bíblia, que não há remissão de pecados. E Deus, sendo Espírito, não podia verter sangue. Então ele teve que gerar um corpo e entrar naquele corpo que ele gerou. A vida de Jesus, a vida do Filho, era a vida do Pai, certo? A vida do Filho, o ar que respirava, o Filho era exatamente a vida do Pai, do Espírito Santo. Para começar, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Se ele foi gerado pelo Espírito Santo, então era o Espírito Santo a vida de Jesus Cristo. Só que Jesus tinha que morrer para pagar o preço. Então, estamos pensando nisto.
eleição, certo? Ele elegeu essa noiva. Aqui ele diz o parágrafo 96 do 7º selo da antiga tradução. É igual na igreja gentia. Há uma noiva e ela é escolhida. E será chamada segundo a eleição. Notem que tudo isto tipifica a igreja perfeitamente. Há crentes escolhidos, enquanto há crentes que não creem. Tem os escolhidos e tem aqueles que não creem. E muitas vezes eles estão caminhando juntos. Eles vivem juntos na mesma igreja, eles dormem juntos na mesma cama. Um é escolhido, outro não. Um é chamado e outro é deixado, diz a Bíblia. Então ninguém de nós vai desanimar, e nenhum vai culpar o marido, a mulher, vai culpar. Simplesmente você tem que viver a palavra, porque não é com todo mundo que acontece assim. Isso aqui é um tipo, é uma sombra apenas que está mostrando como muitos vão acontecer. Que estarão dois e um só é tomado. Para começar, a mensagem desse tempo final do profeta já é uma mensagem que tira um sai, o outro não sai. Um crê, o outro não crê. Certo? Isso daí já é por eleição. Não é porque nós queremos. Olhando nós, o querer nosso, nós colocamos muita gente no céu. Colocamos muita gente. Agora Deus faz por eleição. Ele viu de antemão que ele mandaria uma mensagem, nós creríamos nela. Ele mandaria um profeta, e em cada era teve um mensageiro, e ele sabe. As pessoas que creram e as pessoas que ficaram à margem daquela mensagem, nunca entraram naquela mensagem ou nunca nasceram daquela mensagem. E Deus conhece tudo isso. E nesse tempo, nós estamos agora nesta última chamada. Irmão Branham pregou a mensagem e diz: esta é a era da chamada. Agora, chamada de quem? Da noiva. Que noiva? A noiva segundo a eleição. Que Deus já viu que creríamos antes de manifestar. Ele já viu isso. Há crentes escolhidos, enquanto que outros não creem. Se pode conhecer, diga você a mensagem a um homem, uma verdade, e deixe que isso seja provado pela Bíblia, pela palavra, e até vindicado, e ele dirá: eu não creio. Nós pregamos a mensagem hoje, e podemos pregar um pentecostal, e dizer: olha, está aqui na Bíblia, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque este é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um só Deus, então só tem que ter um nome, e por isso eles foram batizados em Atos 2:38, em nome de Jesus Cristo. Mas que você pega esta escritura, eles dizem: eu não creio nisto. Agora, eles ficam parados em Mateus 28:19, porque eles não sabem o nome do Pai, porque a Bíblia diz: em nome do Pai. A palavra Pai, todos nós sabemos que não é nome. Eu sou pai, mas eu chamo Osmar. Você é pai, mas você tem um nome. Então, eles deveriam conhecer isso. Em nome do Pai e do Filho. Isto quer dizer, o nome do Pai é o mesmo do Filho, e do Filho. Certo? Então, quando você tem a revelação, aí você sabe que esse nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo é um nome só. Não são em nomes, dando plural de 3, não. Em nome do Pai e do Filho. Está aí, mostrando que o nome do Pai está no Filho. Certo? O Filho carrega o nome do Pai, assim como a esposa carrega o nome do esposo. E nesse tempo final, quando Deus manifesta na última era, é que Ele vem mostrar para nós a redenção
redenção nesse tempo final através do 7. Ele está redimindo sua igreja, porque sua noiva gentia, ela também é redimida através do 7. O número de Deus é 7. O nome de Deus tem 7 letras. Isto é, o nome gentil de Deus para o tempo final. Como diz o profeta, um gentil levaria seu nome. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Um gentil levaria o nome. Isto é, o nome gentil. Certo? Jesus não era nem gentil nem judeu. Jesus era Deus. Certo? Mas, nesse dia final, a mensagem ômega é mensagem de um gentil. É um gentil que leva o nome de Deus. Como não podia já esclarecer que o gentil leva um novo nome, senão ficava revelado, como isso tinha que estar em mistério até o último dia, como aquele dia e hora ninguém sabe, teve que ser escrito dessa forma, porque isto foi falado há 2000 anos atrás. Mas como nós já passamos do tempo daquilo, aquele dia e hora ninguém soube. Mas lá atrás era ninguém sabe, porque ninguém sabia mesmo aquele nome. Mas hoje nós já sabemos aquele dia e hora. Se as pessoas tivessem a revelação, que aquele dia e hora foi exatamente 28 de fevereiro de 1963, das 18 às 18h28. É uma manifestação de Deus, mas isto milhões de pessoas ficam sabendo, mas quem crê é somente a noiva por eleição. Ela está eleita. Você sabe que muitas vezes você pode ser votado como um candidato. É votado, muito votado, mas não foi eleito. Aqui a noiva já é eleita. A noiva, ela não é votada por alguém. A noiva, ela é eleita. E você não tem que se preocupar. Você diz, mas o fulano não vota em mim, mas eu já sou eleito. Entende? Não estou precisando do voto do fulano a meu respeito, porque sou eleito. A noiva não está precisando de votos de seminários. A noiva não está precisando de votos de grandes homens, grandes personagens. A noiva não está precisando de votos de teólogos. Não. Ela já é eleita. Certo? Então, tem muita diferença de ser votado e não ser eleito. E ser votado e ser um eleito. Agora, nós somos eleitos. A noiva é eleita, que não é votada por homem algum. Se esperasse alguém votar em nós, isto é, dar uma palavra de aprovação sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre a nossa fé, nós não seríamos aprovados. Certo? Não seríamos. Mas como é por eleição, e quem nos elegeu foi Ele. Ele nos elegeu. Então, não vamos tentar, sabendo que somos eleitos, que temos uma mensagem tremenda, não vamos dar essa mensagem santa aos cães, aqueles que latem, que latram, certo? Que falam mal. Não dê esta mensagem a eles, porque esta mensagem é de pessoas eleitas, e não porque somos bons que fomos eleitos. Então, você vai olhar Maria Madalena, não valia nada, mas era eleita. O Anás valia muita coisa, mas não era eleito. É isso que a pessoa tem que entender. Eles pensam que vale muito porque está na igreja, é um clérigo, como eram estes homens lá no passado, mas eles não tinham eleição. Para começar, o irmão Branham diz que, falando lá atrás de Ló, que Ló era justo, mas não era eleito. Você vai tomar as pessoas eleitas. Aí você toma Abraão eleito, com 318 servos em sua casa, esses eram eleitos, pois eles cuidavam
Como Abraão falava, eles faziam. Eles eram aqueles que eram comandados pela mensagem de Abraão no seu dia. Então nós temos até os 318 homens. Isso é uma eleição. Deus tinha esses homens ao lado de Abraão. Deus tinha a esposa de Abraão ao lado de Abraão. Com toda a fraqueza e dúvida. E ela, como que eu vou ter um filho? Sou velha, como vou ter um filho? E gerou um filho, certo? E se Deus fosse olhar pela dúvida, Deus mataria ela. Quando o próprio Deus disse para Abraão, por que Sara riu? Aí perguntou para Sara, diz, eu não ri. Ela merecia ser morta. Por que ela não morreu? Porque por eleição ela estava em Abraão. E você sabe que Abraão e Sara, marido e mulher, mas naquele tempo eles eram irmãos. Abraão era irmão de Sara, Sara irmão de Abraão, por parte de pai, que é consanguíneo. Isto é para mostrar para nós, irmãos, o tipo e que a igreja não tem o sangue dos homens, ela tem o sangue de Deus. Entende? Ela é eleita por Deus, ela tem o sangue de Deus. O sangue que corria nas veias de Abraão, corria nas veias de Sara. E você tem que saber que o sangue que corre naturalmente nas nossas veias, não corre nas veias da nossa esposa. Certo? Não corre. Porque cada um é de um sangue, cada um é de uma família. Mas naquele tempo Deus já tomou estes dois, que eram irmãos, e eles se casaram. E ao casar, Abraão diz, quando formos para alguma cidade que as pessoas não nos conhecem, então você diga que eu sou seu irmão. Isso parece só uma mentira, né? Mas na verdade era irmão consanguíneo. Mas eles eram casados também, para poder trazer um filho. Assim como Deus é Espírito, e esta igreja, Sara, é a noiva que recebe o mesmo sangue, o mesmo fluir da palavra, do Espírito, que vem de Deus para nós. Amém? É porque ainda há incompatibilidade de gênero entre nós, os casais. Por quê? Porque há diferença. Porque não pode haver incompatibilidade de gênero entre nós e Cristo. Porque a vida de Cristo está em nós. A nossa vida não está na nossa esposa, então há uma incompatibilidade de gênero. Mas a vida de Deus, que é o Espírito Santo, está na igreja. Deus não perde tempo de dar o Espírito Santo para cães, para porcos. Entende? Ele deixa seus dons a critério dos homens, porque a Bíblia diz que os dons e a vocação são dados sem arrependimento. Agora, quando você é eleito, você tem os dons e a vocação por eleição. Gente, se pudéssemos aprender que podemos pregar, podemos orar pelos enfermos, usar isso aí, o dom e a vocação sem arrependimento. Mas tem o eleito, aquele que vem por eleição, que tem os dons e a vocação da forma de eleição. O outro é dado sem arrependimento. Eles fazem o que fazem coisas maravilhosas, mas não tem eleição. Não são de Deus. Não é uma geração direta de Deus. É apenas usando aquilo que Deus dá, o presente que Deus dá. Os dons são presentes que Deus dá. Agora, o Espírito Santo não é apenas um presente, ele é o doador, ele é a grande pérola divina. E você tem esta pérola na mensagem do dia.
Essa pérola não está nas outras pregações, nas outras mensagens, não está nas denominações. A grande pérola está exatamente na mensagem do profeta. Não importa o que esse povo fala, não importa. A grande pérola de Deus estava em Maria Madalena, estava em Zaqueu, estava em Mateus, mas não estava em Anás, não estava em Caifás, porque eles se perderam. Eles não puderam receber a Cristo no seu dia, porque Cristo era simples. Cristo era um homem simples, a Bíblia diz. Ele era um homem de dores, que sabia o que era padecer, sofrer. Olhamos para ele, nenhuma beleza havia nele que nos agradasse, diz Isaías 53. Por isso as pessoas tropeçaram, porque Deus não vem dizendo eu sou o Deus, um resplendor maravilhoso, que ninguém pode tocar. Não, ele deixa até você abafá-lo, matá-lo, persegui-lo, taxá-lo de demônio, e ele não te amaldiçoa. É o que ele fez nos dias que ele veio na terra. Eles disseram que Jesus era Beelzebu. Jesus devia ter puxado uma linha de fogo do céu e matado eles, mas não. Oh, mas se não aconteceu nada, então ele está provando que ele é Beelzebu mesmo. Para o incrédulo era desse jeito. Eles não tinham revelação daquilo que estava acontecendo, da palavra encarnada daquele dia. Então isso é eleição, quando Deus te chama, que a noiva é aqui, ó, é igual na igreja gentia. Há uma noiva e ela é escolhida e será chamada segundo a eleição. Note que tudo isso tipifica a igreja perfeitamente. Há crentes escolhidos, enquanto há outros que não creem. Se pode conhecer, diga a um homem a verdade. Aí você pega a verdade da mensagem, diga para eles que o Cordeiro saiu do trono. Está escrito que o Cordeiro tinha que sair do trono para o selo ser revelado. Mostre para eles. Está vindicado, mostre para eles. Eles dizem, eu não creio nisso. Mostra para eles, William Branham disse, é claro que para revelar os selos, até a intercessão tinha que terminar. Porque quem revela o selo é exatamente o intercessor. E como intercessor, ele não podia revelar o selo. O intercessor viveu ali na intercessão por esses 2 milênios. Mas ele tinha que sair do trono para poder revelar os selos, fazer outro trabalho, outro ofício que tinha na sua vida. Mas eles não aceitaram, porque enquanto ele tinha aquele ofício de cordeiro, salvando, mediando, mas agora ele desce em Apocalipse 10 como leão. Ele brada como leão, ele desce como um anjo forte, e logo brada como leão em Apocalipse 10:3, e logo desfere-se aqueles 7 trovões, e João não podia nem escrever, mas o tempo terminava, e aí o 7º anjo entrava em cena. É isso que tem acontecido, por eleição. Branham não foi eleito pelas Assembleias de Deus. Por mais que Branham pregou nas Assembleias, ele disse que ganhou mais de 500 mil de gente para as Assembleias de Deus. Ele fez isso, mas ele não foi eleito pelas Assembleias. Ele não foi eleito pelas outras igrejas. Branham era eleito por Deus, foi um profeta eleito, escolhido, eleito. Certo? Não só escolhido, eleito. Já comprovado que era de Deus para trazer a mensagem que ninguém pôde trazer antes. Essa mensagem. Desde Paulo, ninguém pôde trazer essa mensagem da revelação dos 7 selos, porque seria dado na voz do 7º anjo, e não na voz do primeiro, que era Paulo, mas na voz do último anjo. Quando ele entrasse, terminava a intercessão. Foi o último eleito que entrou,
E nós fazemos parte desse último eleito. Cada eleito gerou um povo na sua era. Paulo gerou um povo na sua era. Irineu gerou um povo na sua era. Martim gerou um povo na sua era. Lutero, Columba gerou um povo na sua era. Wesley gerou um povo na sua era. E Brana gera um povo nesta era. Certo? É isso que eles têm que perceber. Que cada um gerou, trazendo a mensagem de Paulo. E perdendo aquela virtude já na terceira era da igreja. Perderam a mensagem. Deus já mostrou para eles que eles já estavam mal na primeira era da igreja, que haviam abandonado o primeiro amor. Eles já não estavam crentes fervorosos mais. Abandonaram o seu primeiro amor. E Deus falou contra eles, até que Deus nessa última era, Ele fala contra essa igreja. O que ela é? Morna, nem fria, nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. A boca de Deus é um profeta. Elas querem dizer que elas estão com Deus. Mas elas são vomitadas da boca de Deus, porque Deus tem falado através de um profeta, e elas não têm dado ouvido a esta voz. Porque falta-lhes eleição, certo? Falta-lhes eleição. Eles podem dizer, eu fui escolhido, fui votado para isso, mas você tem o dia de mostrar o resultado. Aquele resultado como os discípulos teve que mostrar. Que não podia mostrar o resultado no tempo de Jesus. Mas aquele resultado veio quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Você sabe que esse resultado não poderíamos mostrar durante as eras da igreja, porque tudo estava escondido. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, o segredo foi revelado. Amém. Eu fico parado no parágrafo aqui, né? Se pode conhecer, diga você uma verdade, deixe que isso seja provado pela palavra. É provado pela mensagem, irmão, um novo nome. William Branham diz, H-A-M faz parte do nome de Deus. Abraão restaurado, 45. Um gentio levaria seu nome. Jeová Jireh, terceira parte, 100. Já seria o bastante. 3 homens vieram do céu. 2 anjos e Deus. E 2 anjos, você sabe que é Billy Graham e Oral Roberts. 2 anjos. Mas você não consegue admitir Deus. Por que você não admite que Deus estava numa carne? Aí o irmão Brana, simples, diz a mensagem. Ele é Jeová, Deus na minha carne nesta noite. 157, Abraão restaurado. Bom, está provado na mensagem. Se ele é Jeová Deus na minha carne, esse Jeová Deus na minha carne chama-se Brana. Entende? Ele era Jeová na carne de Jesus, Deus chamava Jesus. Era isso, eu e meu pai somos um. Eles não admitiam, jogaram pedra nele quando ele disse que ele e o pai dele era um. Porque o Pai é Espírito, está num corpo, formando um só. E eles não podiam aceitar. Mas aqui está vindicado pela palavra. Você vai provar se essas pessoas têm eleição ou não. Quando prega a mensagem do próprio profeta, mostrando que o William Branham diz 7 é o número de Deus. 7 é perfeição. Quantos picos tem aquele monte? 7. Quantas letras diz o Senhor para ele? Tem o seu nome. Ele diz 7. B-R-A-N-H-A-M. Meus irmãos, isto não é mensagem para você dar para cães. Isso aqui é uma pérola. Você não pode dar para porcos. Isso daqui é para gente eleita. Gente eleita. E gente eleita é gente simples, gente eleita é gente que se submete ao que Deus manda. No dia que você vive, Ele está mandando uma mensagem fresca do céu.
Você sabe, essas coisinhas que nós sabemos aqui agora, os americanos tinham a mensagem e não sabiam. O batismo em nome de Jesus Cristo, que nos dias do profeta foi o início do seu ministério, onde o anjo do Senhor, a coluna de fogo, manifestou sobre ele, para batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Estava dentro da Bíblia, mas naquele dia estava sendo mostrado para o povo nos Estados Unidos o verdadeiro batismo. Aqui nós temos a verdadeira mensagem, o verdadeiro novo nome, como o irmão Brana tem mostrado. O que quer dizer Bran, perfeito, perfeição. Não estamos falando aqui do Bran, pai do irmão José Bran, do Bran, pai do Billy Paul Bran, do Bran, pai da Rebeca e da Sara Bran. Estamos falando do Bran, que Deus entrou nele. Porque esses outros, filhos do natural, eles são filhos do natural, Bran. Mas a igreja é filho do espiritual, certo? É o espiritual, não é o natural. O natural gerou filhos naturais através do sexo. O espiritual está gerando filhos espirituais através da fé que foi restaurada neste dia final. Amém? Que Deus nos ajude a entender isso. E dali, ele diz, já não se deve lhe dizer nada. Assim disse Jesus, não lanceis vossas pérolas aos porcos, porque eles as despedaçarão, farão crítica. Deixa-os. Os cegos guiam os cegos, deixa, porque ambos cairão no buraco. Tem hora que a gente quer dar essa mensagem para gente que não pode recebê-la. Cães, porcos. Não é mal dizer as pessoas, a natureza não foi mudada. Não foi mudada para aceitar a mensagem do dia. Eles não conseguem ver a mensagem do dia. Eles não conseguem ver que hoje tem uma mensagem que nós estamos comendo o livrinho e profetizando outra vez. A mesma mensagem que William Branham comeu e profetizou no seu dia. Porque a Bíblia diz profetize outra vez. Porque já havia sido profetizado uma vez. E no tempo de João, na ilha de Patmos, aquilo era apenas uma visão que João tinha e foi escrevendo. Não é que estava profetizando. Agora, nos dias de Brana, nos dias quando ele tocasse a sua trombeta, então, aí nós saberíamos dos mistérios. Aí ficamos sabendo nos dias do irmão Brana. Mas ele deixou algo para trás. Ele mesmo disse que ele deixou algo para trás. A terceira puxada, não diga a ninguém. Isto aconteceria, mas nós não sabíamos que isso tinha que acontecer através da própria pregação de pastores que estariam sendo ungidos. E este é o quíntuplo, que é ungido para pregar a mesma mensagem que William Branham pregou. E sabendo que assim como naquele tempo teve a liderança de um só para formar esta noiva, agora na hora final, quando se come o livrinho outra vez, aqui está profetizando outra vez. Por que profetiza outra vez? Porque você está comendo esse livro que William Branham já comeu e profetizou. Agora você está profetizando outra vez. É Deus dando uma chance a mais para nós neste tempo final. Pai Celestial, rogo ao Senhor que à luz do seu Evangelho, à luz da revelação dessa Escritura, destes selos revelados, desta noiva que é eleita segundo a eleição, ela não é eleita por um homem, por uma igreja, por alguns grandes ministros, mas ela é eleita
porque o Senhor a elegeu e deixou que ela chegasse até o ponto da última hora, para ela poder manifestar o seu novo nome, que não podia ser manifestado no tempo do Alfa, que o seu ministério durou até perto da 7ª era da igreja. Mas na 7ª era, aí vem a revelação, aí vem aquele Alfa entrando no Ômega, no último ministério, e trazendo o seu novo nome, porque o nome foi profetizado dentro de todas as eras, e eles falaram mal, eles não aceitaram nem batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas agora o novo nome não é para batismo, e sim para a fé de arrebatamento, como diz o seu profeta. E agora estamos, Senhor, imbuídos com esta fé, isto é, crendo, sendo revelado com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, obrigado por este povo que ouve e crê, porque eu sei que tem aqueles que ouvem e não crê, como em todas as épocas existiram esses dois, um que não crê e o outro que crê. E esta mensagem não foi enviada para incrédulo, mas sim para o verdadeiro crente. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.